Bom dia! Nossa equipe vai apresentar o seminário sobre o processo Fenton, e a equipe consiste em Gabriel Reus, Júlia Kretzer, Júlia Ruas, Josiane Cruz, Marian Roig, Marina de Souza e Luiz Visoni. Inicialmente, vou apresentar a introdução, o processo Fenton. Para falar de processo Fenton, precisamos ter uma noção do que são processos oxidativos avançados, também conhecidos como POAs. Esses processos se baseiam na formação do radical OH, a hidroxila, que é altamente oxidante e reativa, oxidando vários compostos a gás carbônico e água. Devido ao seu alto potencial oxidativo, na escala de 2,8 V, o radical hidroxila oxida até mesmo compostos recalcitrantes, que têm difícil degradação e moléculas orgânicas complexas. Quando a mineralização total não é possível, a ação dos POAs pode transformar esses compostos refratários em substâncias degradáveis de outras formas ou menos nocivas ao ambiente. Normalmente, os processos oxidativos têm como base as reações que combinam ozônio ou peróxido de hidrogênio com irradiação, e é normalmente catalisada por íons metálicos. O processo Fenton é um tipo específico de processo oxidativo avançado que faz uso do peróxido de hidrogênio para a formação do radical hidroxila. E um ponto importante é a catálise pelos íons ferrosos, ou Fe2+. Ele foi descoberto por Fenton há mais de um século, em uma oxidação catalítica do ácido tartárico na presença de peróxido de hidrogênio e íons ferrosos. No slide mostra a fórmula estrutural do ácido tartárico. Como já mencionado, o radical hidroxila é um forte agente oxidante, tanto que na ausência do substrato, o radical pode oxidar outro íon ferroso, Fe2+, gerando Fe3+. No slide, mostra que a reação é irreversível e a constante da velocidade da reação é apresentada. Os íons férricos formados, Fe3+, ainda conseguem decompor o peróxido de hidrogênio em oxigênio e água. Ou seja, após o Fe2+ reagir com a hidroxila e formar o Fe3+, o íon férrico segue reagindo com o peróxido, o decompondo, e o produto dessa decomposição é instável e se separa novamente em Fe2+, e o radical HO2, que rapidamente se decompõe em Fe3+ novamente, até que finalmente passa a ser uma forma mais estável, íon ferroso, oxigênio e o íon H+. Interessante comentar que o próprio peróxido de hidrogênio pode atuar como sequestrador dos radicais hidroxila, ou seja, o radical hidroxila reage tanto com o íon férrico quanto com o próprio peróxido. Isso não é o desejado, porque acaba diminuindo a quantidade de produto de interesse e assim diminuindo a seletividade. Para contornar o empecilho, é importante não trabalhar com o excesso de peróxido de hidrogênio. O processo Fenton tem sido um dos processos oxidativos avançados mais empregados no tratamento de efluentes industriais. E a razão para isso é simples: o custo é relativamente baixo e a facilidade da que a operação pode ser feita. Mas somente após quase um século do primeiro trabalho envolvendo a reação de Fenton, ela começou a ser aplicada na oxidação dos contaminantes orgânicos presentes em águas, efluentes e solo. Sua aplicação pode ser dita como simples devido ao fato de ocorrer a temperatura e pressão ambientes, não requerer nenhum reagente ou equipamento especial e se aplicar a uma grande variedade de compostos. Além disso, o ferro é o quarto elemento mais abundante na crosta terrestre, o que também é um ponto positivo. Já um ponto negativo importante a se mencionar é a produção de lama gerada no processo, o que é uma grande quantidade de resíduo físico que precisa ser corretamente destinada e tratada. Fala pessoal, meu nome é Gabriel Francisco Reus e eu vou apresentar um pouquinho agora sobre o processo Fenton, como é que ele funciona, suas características e demais pontos. Pessoal, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo, né, e como é que foi descoberto. Então, a oxidação de compostos orgânicos, né, sobre radiação de UV, na presença de íons férricos e também no meio ácido, ela foi verificada primeiramente na década de 50, né? Então a gente pode levar como se fosse um processo relativamente novo.
né? Então, não faz muito tempo atrás a gente descobriu esses processos. Ele foi postulado, né, que quando a transferência eletrônica iniciada pela irradiação gerava e resultava no hidroxila, né? Então, temos esse hidroxila, ele é responsável aí por ser oxidante nos meios, né? Também com a geração do hidroxila, do OH-, nesse caso, a gente vai ter um fenômeno que é a fotólise, né, do ferro 3. E se essa fotólise ela foi observada em processos de oxidação de águas atmosféricas e em ambientes aquáticos, né? E ela é considerada responsável pela oxidação de hidrocarbonetos em águas superficiais, né? Atualmente. A solução aquosa, né? Nessas soluções aquosas, o íon férrico, na verdade, ele está presente como um complexo, né? Então, ele está nesse meio apresentado como um complexo, de variadas formas, né? E aí, o que acontece com esse complexo? Quando a gente começa a aumentar um pouco o pH do meio, né, ele fortalece a produção de compostos hidroxilados, né? E aí acontece a hidrólise no meio, nesse meio. E ele está totalmente ligado, proporcionado ao pH, né? E quando ocorre essa hidrólise, o primeiro equilíbrio da hidrólise, ele está representado aí nessa equação que a gente bota no slide, né? E é simplificado, óbvio. E a gente vai ter que o Fe3, né? Com o Fe3 na presença de H2O, vai formar aí FeOH2+, e mais um H+, nesse meio. Então, continuando um pouquinho, quando a gente faz a irradiação do Fe3, né? Então, o que acontece? Quando os complexos com Fe3 são irradiados, né? Tem uma irradiação sobre ele, a gente consegue falar que tem uma promoção de elétrons no orbital central, né? do ligante. Essa transferência, na verdade, ela é chamada, né, de LMCT, que no caso é Ligand to Metal Change Transfer em inglês, ou simplesmente transferência de carga ligante metal. E isso implica, na verdade, na redução do íon Fe3, né, para Fe2, e a oxidação do ligante, formando um radical hidroxila, né? Então, a formação do Fe2 com peróxido de hidrogênio, a gente tem o processo Fenton, né? Nessa equação que a gente demonstra abaixo, né, a gente tem esse exemplo simplificado, né? Então, a gente tem o FeOH+2 na presença aí de fóton, isso forma o Fe2+, e mais um íon hidroxila ali protonado. Aí o que acontece? Esse processo a gente pode chamar de processo Fenton, né? E esse processo, na verdade, a utilização, o processo fotofenton, né? O que muda? É a utilização do Fe2 ou Fe3 com peróxido de hidrogênio mais a radiação, a gente vai ter aí o processo fotofenton. Esse processo ele se utiliza muito, né, e foi estudado, né, principalmente aí para estudos de velocidade de degradação de herbicidas, né? Então, quando a gente tem algum herbicida compostos aí com presença de ferro, né, principalmente em soluções, a gente pode estudar para fazer a degradação desse composto por meio do processo fotofenton, né? E isso facilita de várias maneiras. Fala pessoal, então agora a gente vai falar um pouco das características do processo fotofenton e quais são as dependências desse processo, como é que ela ocorre, e também outras reações e onde ela pode ser utilizada hoje, né, em implementações do dia a dia. Vamos lá, então falando um pouquinho do processo, né, o processo ele tem uma dependência direta com o pH, né? Então, o porquê disso é pela formação no meio, e tendo a formação no meio de compostos hidroxilados, né? Então, a gente pode observar aí que com o aumento do pH, ou uma diminuição do pH muito brusca, a degradação, né, a taxa de degradação vai ser afetada. Em estudos, né, foi observado que o pH ótimo é entre 2,5 e 3, né? Por que disso? Porque isso, na verdade, nessa faixa de pH a gente vai ter a máxima degradação dos íons ali no meio, né? Então, uma máxima reação aí do fotofenton. E o porquê que isso acontece, na verdade, né?
É porque quando a gente tem a faixa de pH aí acima de 3, na verdade, né, a gente vai diminuir drasticamente a interação com o peróxido de hidrogênio. Então, consequentemente, a gente vai diminuir, né, a produção dos íons hidroxilas nesse meio. E aí vai dificultar o processo fotofêton, né, já que a hidroxila está diretamente ligada com todo o processo, como a gente viu anteriormente. Quando a gente diminui o pH para baixo de 2,5, né, a gente vai diminuir a velocidade de degradação, porque apesar dos íons de ferro eles estarem solúveis ali no meio ainda, né, a gente vai ter alta concentração do íon H+, né? E aí o que acontece? Esses íons H+, eles vão sequestrar os radicais hidroxilas, né, de uma maneira muito mais fácil. Isso a gente pode observar pela velocidade de reação, né? Então, a velocidade de reação do OH- com H+, ela é alta, né? Então, ela é muito mais vantajoso, na verdade, no meio acontecer isso. Então, também não é interessante. Então, a faixa pH hoje observada em estudos é de 2,5 a 3. Também é interessante a gente observar, né, que o comprimento de onda, né, que tem um máximo de absorvância é entre 300 a 400 nanômetros, né? Então isso é muito interessante, porque o processo ele permite que a radiação solar seja utilizada no processo fotofêton. Assim a gente pode utilizar dessa fonte, né? Isso é muito interessante, pois a gente consegue utilizar e também tem a informação quando tem, na verdade, com compostos de hidroxiferro, né? Também é interessante a gente observar que tem várias reações simultâneas ocorrendo nesse meio, né? Então a gente tem outras reações ocorrendo em paralelo, né? Um exemplo disso é a fotólise, né, do H2O2, o peróxido de hidrogênio, e essa fotólise ela gera dois radicais hidroxilas no meio, né? E ela normalmente ocorre simultaneamente. Só que o que acontece é que a absorvitividade, na verdade, ela é baixa, né? Então, na verdade, ela vai ter um papel pouco importante no nosso processo fotofêton. É, considerando aí a absorção de luz, né, pelo ferro e também pelos compostos orgânicos, ela não tem não é tão importante. Uh, e também aí a gente pode falar agora um pouco sobre como é que ela pode ser utilizada, né? Então, hoje ela poderia ser um processo facilmente implementado no tratamento de efluentes, né? Como a gente viu anteriormente, a gente tem que ter alguns controles sobre esse processo, mas o tratamento de efluentes, principalmente aí com alta carga orgânica, e a gente viu em herbicidas também anteriormente, a gente falou um pouco sobre herbicidas, né? Efluentes aí com esse tipo de carga, ela poderia ser implementada para tratamento. Só que é interessante a gente citar que tem que ter um controle, né, um fotocontrole, né, então a gente tem que ter uma incidência de fótons aí, e também um controle do pH, né, no meio, como a gente viu anteriormente. Além disso, claro, né, a gente tem que ter o controle de temperatura da solução, enfim, esse tipo de coisa aí para que tudo esteja dissolvido no meio. Seria isso, eu agradeço pessoal e muito obrigado. Olá, sou Marina Melkers e vou realizar uma breve exposição sobre o processo fotofêton ativado por irradiação solar. Com a finalidade de captar e aproveitar a energia solar como fonte de radiação UV no processo de oxidação química, torna-se necessário o desenvolvimento de equipamentos específicos para este fim, os quais consistem nos chamados reatores solares. Os reatores solares podem ser classificados conforme a geometria dos coletores da radiação solar. O fator de concentração de um coletor solar é definido como a relação entre a área de abertura do coletor e a área do absorvedor ou reator. A área de abertura é a área do coletor que intercepta a radiação solar. E os reatores solares eles podem ser divididos em dois grandes grupos, coletores concentradores e coletores não concentradores ou de baixa concentração. Um exemplo de coletores concentradores são os concentradores parabólicos Calha de linha focalizada, conhecido como PTC. O PTC é constituído de parábolas refletoras que convergem a irradiação incidente a tubos de polietileno transparente fixados paralelamente à mesma.
O ângulo de inclinação do conjunto de parábolas pode ser ajustado automaticamente, de modo a obter o máximo de aproveitamento da radiação solar, como podemos observar na figura 1. Esse sistema tem um motor que permite que os coletores acompanhem a radiação para que o plano do coletor seja sempre perpendicular aos raios solares. As primeiras aplicações desse tipo de reator à fotodegradação de contaminantes orgânicos em água utilizaram a fotocatálise heterogênea com dióxido de titânio em suspensão. E ainda, nitrobenzeno, aminosilicone e fenol são alguns dos exemplos de compostos eficientemente degradados utilizando esse sistema. Vantagens e desvantagens utilizando o sistema PTC. As vantagens é que permite um uso de quantidades menores de catalisadores suportados. Para a mesma área de coletor solar, menos tubos são necessários. E como desvantagens, a água atinge temperaturas elevadas, o fluxo de radiação é demasiado elevado e ainda existe um custo alto de instalação do sistema. Falando um pouco sobre os coletores não concentradores ou de baixa concentração. Esses tipos de coletores são teoricamente mais baratos do que os PTCs, porque não tem nenhuma parte movente ou dispositivo de procura do Sol. Suas principais vantagens são a simplicidade e o baixo custo de instalação, mas embora os projetos de coletor não concentradores possuam vantagens importantes, como eu já mencionei, o projeto de um fotorreator robusto ele não é trivial, devido à necessidade principalmente de reatores ultravioleta, transmissores resistentes e quimicamente inertes. Para além disso, os sistemas não concentradores requerem significativamente mais área do fotorreator do que os fotorreatores concentradores. Entre os coletores não concentradores, nós podemos citar os coletores de fluxo laminar e os coletor parabólico composto, conhecido como CPC, que nós vamos descrever nos próximos slides. O reator de fluxo laminar, ele não concentra a irradiação solar, e sim baseia-se na irradiação de uma lâmina de solução contendo o composto-alvo que passa em fluxo sobre uma placa de vidro com um ângulo de inclinação geralmente fixo, que depende da latitude local. Compostos como vanila, ácido gálico, ácido cumárico têm sido eficientemente mineralizados utilizando tais reatores. A combinação do PTC ao reator de fluxo laminar resultou no reator coletor parabólico composto, conhecido como CPC, e está ilustrado nesse slide. Os CPCs, eles são provavelmente os reatores solares mais utilizados, pois apresentam a melhor relação óptica para o aproveitamento da energia solar. São reatores estáticos com uma superfície refletora complexa ao redor do cilindro reator, e nessa concepção, praticamente toda a radiação ela é aproveitada, tanto direta quanto difusa. A radiação refletida é distribuída na parte inferior do tubo, o que faz com que toda a circunferência seja iluminada, como podemos observar no esquema à esquerda. Para entender melhor as principais características apresentadas para os fotorreatores exemplificadas nesse trabalho, um resumo é descrito nessa tabela. Nós podemos observar as comparações quanto ao uso do catalisador, que para o PTC é em suspensão, para o fluxo laminar são utilizados catalisadores imobilizados e também para o CPC são utilizados catalisadores imobilizados. Quanto ao aproveitamento de radiação UV, que para o PTC esse fluxo é difuso, para o laminar o fluxo é direto e para o CPC é a união desses dois sistemas, que utiliza fluxo direto e difuso. As vantagens de cada sistema: o PTC, as vantagens que utiliza a posição perpendicular aos raios solares,
O fluxo laminar é que possui baixo custo de manutenção e operação, e para o CPC também existe um baixo custo de manutenção e operação. As desvantagens de cada fotoreator: para o PTC existe um alto custo de manutenção e de instalação, e existe também um superaquecimento da amostra. Para o fluxo laminar, utiliza-se grande área de exposição e o ângulo é fixo de inclinação. E ainda para o CPC existe um custo alto de implementação em comparação com o fotoreator laminar. A utilização de complexos orgânicos de ferro na degradação de contaminantes em reações Photo-Phantom é vantajosa devido a uma maior estabilidade do ferro em uma faixa mais ampla de pH em relação àquela na ausência de complexos, além de contribuírem para o aumento na eficiência da absorção de luz. Entretanto, a adição de ligantes orgânicos provoca um aumento da carga orgânica, considerada desvantajosa por muitos autores. Os compostos mais estudados como auxiliares na reação tipo Phantom são os DHB, principalmente os derivados do catecol. A via reacional de redução de ferro 3 pelo catecol está mostrada no slide. O catecol quela o íon de ferro 3 formando um complexo que, em seguida, é oxidado monoeletricamente por um mecanismo de esfera interna, com o catecol sendo parte do complexo, gerando um radical semiquinona. Este é posteriormente oxidado também monoeletricamente por um mecanismo de esfera externa por outro íon, formando uma quinona. O O2 também pode atuar como um aceptor de elétrons, sendo reduzido pelo radical semiquinona aos radicais O2- e HO2, que podem ser convertidos em H2O2. Um mecanismo semelhante é observado para o íon cobre 2. Outro complexo de ferro 3 bastante estudado é o ferroxalato de potássio, representado pelas equações do slide. Sua fotólise é bastante sensível à irradiação em comprimentos de onda entre 200 e 500 nanômetros, gerando ferro 2 e CO2 ácido com rendimento quântico conhecido, o que possibilita sua utilização como actinômetro químico para medidas de intensidade da irradiação absorvida em um sistema. O rendimento quântico é uma medida da eficiência fotônica de uma reação fotoquímica e é definido como o número de mols de um produto formado ou reagente consumido por número de mols de fóton absorvidos. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre as aplicações dos processos Phantom e Photo-Phantom para o tratamento de efluentes. Com o crescimento do setor da indústria, o tratamento de efluentes torna-se cada vez mais procurado e necessário para o meio ambiente como um todo e para o crescimento sustentável. Dessa forma, há um aumento na busca por novas tecnologias no tratamento de água e efluentes, fazendo com que tratamentos com poderosos oxidantes venham sendo utilizados nas estações de tratamento de água. É aí que entram os processos oxidativos avançados ou processos avançados de oxidação, que são os POAs, que a partir da geração de radicais livres, principalmente o radical hidroxil, que possui alto poder oxidante, eles promovem a degradação de vários compostos poluentes de forma eficiente. Esses processos têm obtido grande atenção, devido aos fatores já citados, também pelo aumento da complexidade e dificuldade no tratamento de águas residuárias, o que tem sido motivo para a busca de novas metodologias visando a remediação desses rejeitos. Então, a gente tem, para tratamento de efluente, vem sendo aplicado processos envolvendo peróxido de hidrogênio, então sistemas Phantom e Photo-Phantom, fotocatálise heterogênea e sistemas fundamentados na utilização de ozônio. Dentre os processos oxidativos avançados, a reação de Phantom tem sido um dos mais pesquisados e já adotados comercialmente no tratamento de efluentes, porque possibilita a mineralização da grande maioria dos contaminantes orgânicos, a diminuição de toxicidade do poluente e o aumento de biodegradabilidade do efluente. Aqui na tabela podemos verificar possíveis efluentes de degradação por processo Phantom, Photo-Phantom. Então, o que podemos perceber é a ampla aplicação desse processo no tratamento de efluentes. A gente pode citar
a indústria têxtil, a indústria química, farmacêutica, petroquímica e muitas outras. Claro que ainda tem muito a ser estudado e muito a ser desenvolvido, mas tem crescido muito, né, essas aplicações. E uma indústria importante, né, é a indústria têxtil, que é uma das aplicações mais usuais desse processo. Então, nesse exemplo, o alvo, né, são realmente os corantes e pigmentos. E é muito comum que o uso do processo Fenton, Photo-Fenton, ele esteja atrelado, combinado com outros processos físico-químicos, em que inicialmente o material particulado e metais são removidos e posteriormente, então, que são aplicados os processos Fenton e Photo-Fenton para remoção de cor e odor. Outra aplicação é a remediação de solos contaminados, que pode ser feita por processo Fenton. Então, passando uma breve contextualização sobre o assunto, a remediação de solos contaminados ela representa um dos maiores desafios na área ambiental, tanto pela complexidade das matrizes de solo, quanto pela complexa dinâmica dos poluentes nos ambientes contaminados. Com isso, e também atrelado à frequência com que episódios de contaminação do solo acontecem, ou são descobertos, muitas tecnologias de tratamento têm sido propostas nas últimas décadas, incluindo alternativas simples de tratamento, quanto também tecnologias mais complexas. Então, dentro desse contexto de novas tecnologias, a gente pode destacar os processos de oxidação avançados, POAs, como o processo Felton, que ele tem demonstrado uma grande eficiência, né, de degradação frente aos inúmeros poluentes ambientais tóxicos, inclusive em matrizes de solo. Então, esse poder oxidante das espécies hidroxila, ele tem sido usado com sucesso, né, na degradação de contaminantes orgânicos presentes no solo. Bom, então aqui a gente tem uma ilustração, né, dos principais processos que estão envolvidos, né, na remediação de solos contaminados pelo processo Felton. Então, a gente tem um contaminante A, que ele entra em contato com o solo, e aí essa interação ela vai ser de acordo com a natureza do solo e do contaminante. E, em geral, as espécies mais hidrofílicas elas podem ser lixiviadas e as espécies mais hidrofóbicas podem ser retidas por sorção. Os contaminantes também podem ser degradados pela flora microbiana, com a formação de subprodutos que lixiviam ou ficam retidos de acordo com a sua natureza. Aí a gente vai ter a remediação dos processos por processos Fenton, em que espécies, os radicais, né, muito reativos vão ser formados e vai permitir a degradação dos poluentes que estão retidos no solo. Se a gente tiver um processo ideal, então o substrato ele vai ser degradado, formando subprodutos de menor toxicidade, que vão poder lixiviar sem grande risco, ou de maior toxicidade que poderão ser retidos por sorção. Uma condição menos favorável, um processo não ocorrendo da maneira não planejada, né, pode degradar parcialmente os poluentes do solo, produzindo subprodutos de maior toxicidade que lixiviam. E a matéria orgânica natural, ela pode ser degradada e as formas minerais do solo podem ser dissolvidas, o que pode implicar na desestruturação do solo e na lixiviação de íons metálicos. Por fim, então, para concluir esse assunto, a gente tem que levar em consideração alguns pontos do uso do processo Fenton para a remediação de solos contaminados. O primeiro é a boa relação, né, de custo-benefício e a alta eficiência na degradação de poluentes mais resistentes. Isso faz com que processos Fenton venham cada vez mais sendo utilizados para essa aplicação. Porém, um ponto a ser observado é em consideração a concentração de peróxido de hidrogênio, que influencia tanto na eficiência do processo quanto no impacto que o processo Fenton causará no solo. Isso porque elevadas concentrações de peróxido de hidrogênio aplicadas na remediação do solo favorecem para a formação de outras espécies radicalares, o que pode favorecer
a dissolução de metais e impactar negativamente no solo. Procedimento experimental. Olá, sou Josiane e a seguir irei explicar sobre a metodologia empregada neste experimento. A solução mãe foi preparada com 1 litro de azul de metileno a 250 mg por litro e pH de 2,5. Então, se retirou com uma pipeta automática uma amostra de 1 ml, diluindo com a água destilada em um balão volumétrico de 100 ml. Então, foi feita a leitura em espectrofotômetro, ajustada ao comprimento de onda de 625 nanômetro. Então, foi pega a solução mãe, dividida em 2 beckers com aproximadamente 500 ml de solução cada, onde no becker 1 foi adicionado 450 mg de sulfato ferroso heptidratado, que serviu de catalisador, e ambos foram levados ao jar teste a 90 RPM. Ainda na agitação, foram despejados simultaneamente nos 2 beckers 2 ml de peróxido de hidrogênio 30%. Nos primeiros 3 minutos, já foi possível ver a diferença de coloração no becker 1. Foi retirada deste becker uma pequena amostra por 12 vezes em intervalos de 5 minutos e levada para análise no espectrofotômetro. A partir de 15 minutos, a coloração se manteve a mesma até o final de 1 hora. Com isso, podemos deduzir que a reação estagnou, ou seja, visualmente todo o azul de metileno foi oxidado durante os primeiros 15 minutos. E essa hipótese pode ser evidenciada através do becker de controle 2, onde foi retirado por 5 vezes a amostra de 1 ml diluída em 100 ml e feita a leitura de sua absorvância no espectrofotômetro. Então, após 1 hora de reação, com a ajuda de um pHmetro ainda no jar teste, a solução do becker com catalisador foi neutralizada com uma solução diluída de hidróxido de sódio até atingir um pH entre 6 e 7. Mantendo em baixa rotação, aguardou-se a floculação e posteriormente a decantação da solução. Após isto, foi coletada uma amostra do sobrenadante e medida sua absorvância. Resultados. Com os resultados obtidos no procedimento experimental, conseguimos plotar 2 gráficos. O primeiro representa a concentração ao longo do tempo no becker que não contém o catalisador. Nesse gráfico é possível observar que houve uma pequena queda na concentração ao longo dos 60 minutos observados. Esse comportamento já era esperado, uma vez que não há presença do catalisador. É possível observar também que ocorreu uma oscilação nos pontos de concentração coletados. Isso se deve provavelmente por 2 motivos. O primeiro motivo dessa oscilação seria a presença de produtos intermediários da reação que podem ter sido formados durante a leitura da alíquota de solução retirada. O segundo motivo seria devido a problemas relacionados à agitação e homogeneização do meio, que podem alterar a leitura de absorvância nas cubetas. Na segunda figura, o comportamento da concentração ao longo do tempo já se mostra bastante diferente, devido à presença do catalisador no meio. A concentração decresce rapidamente já no primeiro minuto, se estabilizando ao final de 30 minutos. Isso demonstra o quão eficaz é a utilização do tratamento Fenton para o tratamento de efluentes. No experimento realizado em laboratório, foi constatado que a rápida mudança na concentração do segundo becker com o catalisador foi acompanhada também por uma rápida descoloração da solução e formação de um precipitado, após o ajuste do pH para 7. Além disso, foi relatada a formação de bolhas na solução. Isso se deve à formação de CO2 e O2, produtos da degradação do azul de metileno, conforme demonstrado no mecanismo de reação na figura. Para determinar a ordem de reação e a constante cinética da solução com o catalisador Fenton, foi utilizada a seguinte abordagem matemática, onde a variação da concentração com o tempo é igual a K vezes C elevado a A. A linearização feita teve um bom ajuste e, a partir dela, pôde-se obter a constante cinética K igual a 0,158 e a ordem de reação A igual a 1,310. A ordem de reação, portanto, está entre 1 e 2. Para descobrir, então, a qual ordem de reação os pontos melhor se assemelham, utilizamos a mesma abordagem anterior, porém considerando A igual a 1 e A igual a 2.
conforme demonstrado a seguir. Nesse caso, pode-se observar que a linearização encontrada inicialmente se assemelha mais à linearização com A igual a 2, levando à conclusão de que o processo Fenton se trata de uma reação de segunda ordem. Com isso, concluímos que este experimento comprovou a capacidade de degradação de matéria orgânica pelo processo Fenton e demonstrou que esse processo é muito mais eficaz e rápido no tratamento de efluentes se comparado ao simples tratamento com peróxido de hidrogênio. O processo Fenton se trata de uma reação de segunda ordem e os gases liberados nessa reação são produtos da degradação do corante azul de metileno. Obrigada a todos pela atenção.